Boa noite a todos, ou boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós queremos dar as boas-vindas a você. E nesse momento, domingo, dia do Senhor, nós temos nos encontrado aqui, ainda que virtualmente, ainda que à distância, mas nós temos nos encontrado dominicalmente para nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso, convide aí os seus familiares, reúna a sua família para que juntos os irmãos reflitam com aqueles que estão com vocês aí, reflitam na pregação da palavra, naquilo que será dito hoje à noite. E aqueles que têm nos acompanhado, nós damos continuidade à exposição bíblica do Sermão do Monte. Nós estamos expondo o Sermão do Monte, esse grande bloco de ensino de Jesus que é tão importante, tão relevante para os nossos dias. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. São poucos versículos. Eu quero ler hoje dos versículos 13 ao versículo 16, e hoje a gente vai falar, o nosso tema hoje à noite é o sal e a luz, a influência do cristão. Esse título tem por base os versículos que nós leremos hoje à noite, os versículos 13 até o versículo 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tá bom? Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia, e eu farei a leitura aqui da Palavra de Deus e gostaria que você acompanhasse essa leitura feita, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim a Palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a direção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e agradecer ao Senhor pela vida daqueles que nos ouvem agora e porventura aqueles que nos ouvirão em outro momento através da gravação dessa mensagem. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, muito obrigado pela riqueza da tua palavra e a forma como ela nos desafia. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que trabalhe os corações da minha vida, que falo, e daqueles que ouvem, de forma que essa palavra venha a trazer em nós melhoria, transformação, correção, consolo, graça, edificação. Nós louvamos o teu nome por essa bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, vocês que nos acompanham, semana passada nós falamos das últimas bem-aventuranças ou beatitudes, formas como são conhecidas os versículos que antecedem. E nós dissemos aqui que as bem-aventuranças descrevem o caráter cristão, aquilo que o cristão é, aquilo que ele deveria ser. As bem-aventuranças dizem respeito à natureza da pessoa do cristão. E agora, a partir do versículo 13, o foco muda e o olhar nem é tanto para aquilo que você é, mas o olhar muda para aquilo que você deve fazer. Então, perceba que enquanto as bem-aventuranças descrevem o seu caráter, aquilo que você é,
O texto agora nos falará sobre o que você deve fazer e, mais especificamente, qual é o seu papel, qual é a sua função e a sua responsabilidade enquanto cristão no mundo em que nós vivemos. Tá bom? Esse é o grande tema, é o grande foco dos versículos que nós lemos aqui. O Dr. Martin Lloyd-Jones foi um famoso pregador inglês, muito conhecido por sua eloquência. E Dr. Martin Lloyd-Jones foi médico e que abandonou a medicina e dedicou-se exclusivamente ao ministério e ocupou por mais de 30 anos o púlpito da Capela de Westminster, na Inglaterra. Ele escreveu um clássico sobre o Sermão do Monte, publicado pela editora Fiel. O nome do livro é Estudos no Sermão do Monte. E nesse livro, o Dr. Jones ele nos chama a atenção que Jesus, ao afirmar que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo, Jesus coloca de forma não explícita, mas embora não seja explicitamente colocado aqui, é facilmente percebido, há alguns pressupostos importantes, tá bom? Há dois pressupostos importantes nesse texto acerca da afirmação de Jesus. O primeiro é que quando Jesus afirma que o cristão é sal e luz, Jesus está não só descrevendo o papel do cristão no mundo, mas implicitamente Jesus está falando do mundo que nós vivemos. Jesus está falando da sua compreensão, está descrevendo o mundo que nós vivemos. E por isso, para a gente entender as metáforas, a gente vai falar logo depois, entendermos essas duas metáforas, essas duas alusões que Jesus faz, usando o sal e usando a luz, Jesus nos mostra que mundo é esse, que esse sal e que essa luz devem operar, tá bom? O olhar de Jesus mostra para nós que, pelo fato de que eu e você somos sal e luz, o pressuposto é que o mundo que nós vivemos é um mundo que vive em processo constante de degradação. É interessante que esse olhar é muito diferente do olhar muito comum, sobretudo no início do século XX, onde os movimentos, os avanços científicos, os movimentos filosóficos colocaram grande esperança nos desenvolvimentos da humanidade. Acreditava-se piamente que pelo desenvolvimento da ciência, pelo conhecimento, nós solucionaríamos os problemas do mundo. Essa crença não durou muito tempo e depois de um século XX, de duas grandes guerras mundiais, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, retrato da degradação humana, da violência humana, da brutalidade do coração humano, muitas pessoas deixaram esse otimismo de lado e ficou um mal-estar para aqueles que acreditavam que o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico resolveria os problemas da humanidade. Ora, o olhar de Jesus para com a humanidade que nos cerca também não é um olhar otimista. Jesus entende e vê esse mundo como um mundo em progressiva deteriorização. E por isso, e é importante que você entenda isso para que você entenda o seu papel nesse mundo em que nós vivemos. Há um segundo pressuposto muito importante aqui para nós entendermos esse texto, é que a influência do cristão, e eu quero chamar a sua atenção de uma forma bastante acentuada para esse fato. A influência do cristão, ela só é possível porque o cristão é essencialmente diferente do mundo onde ele vive. E ele precisa ser. E a sua influência só será possível enquanto ele for diferente desse meio onde ele vive. Olha a frase de John Stott a esse respeito. Ele diz o seguinte:
a verdade básica que está por trás dessas metáforas, sendo comum às duas, é que a igreja e o mundo são comunidades distintas. De um lado está a terra e do outro vós, que sois o sal. De um lado está o mundo e de outro vós, que sois a luz desse mundo. É verdade que as duas comunidades estão relacionadas uma com a outra, mas essa relação depende da sua diferença, percebe? E eu quero chamar a sua atenção para esse fato e para a importância da gente observar a diferença essencial, aquilo que nos difere do mundo, porque quando nós perdemos a diferença, conforme as palavras de Jesus, é sinônimo em dizer que nós perdemos o sabor, nós perdemos a utilidade, o propósito da nossa existência nesse mundo. E eu digo isso de uma forma, e eu disse a você que queria ressaltar esse ponto, porque essa semana começou segunda-feira, aliás, desde domingo passado, os noticiários estamparam um escândalo envolvendo duas figuras importantes, ou duas figuras, pelo menos, bem conhecidas no meio cristão. Uma delas, um padre, o padre Robson de Oliveira Pereira, fundador da AFIP. A AFIP é a Associação Filhos do Pai Eterno. A AFIP é uma associação que foi criada, vinculada ao desafio de construir uma basílica enorme aqui na cidade de Trindade, no estado de Goiás. E nós fomos surpreendidos essa semana com indícios seríssimos de que o padre Robson tem se envolvido em desvios de finalidade dessa verba, e aliás essa associação, ela move dinheiro na casa dos bilhões, e há indícios de desvio de dinheiro. O padre Robson veio à mídia justificar alguns desses desvios, afirmando que ele estava sendo chantageado, e a situação fica ainda mais constrangedora, porque parece, segundo as reportagens que li, essas chantagens envolvem relacionamentos amorosos do padre e envolvimentos amorosos tanto com homem quanto com mulher, para um homem que supostamente deveria prezar pelo seu celibato. Uma figura cristã conhecida no meio católico, um líder. A outra figura, a mídia ainda deu muito mais atenção, é a deputada federal pelo Rio de Janeiro, a Flor de Lis. Flor de Lis, a sua história ficou conhecidíssima. Essa mulher, ela tinha 56 filhos adotivos, acho que do total dos 56, acho que 2 ou 3, hoje em dia até isso se questiona, mas 2 ou 3 eram filhos biológicos. Mas essa mulher ficou conhecida por trabalhar nas favelas do Rio de Janeiro, tirar crianças da rua, das mãos de traficantes, e adotar essas crianças. E a história dela foi tão impactante que em 2009 a sua história virou um filme. E acontece que há um ano atrás o marido de Flor de Lis, pastor, foi assassinado, e as investigações apontam indícios seríssimos e muito consistentes de que ela foi a mandante do crime. Flor de Lis é também chamada, ou autodenomina-se pastora, e ela e o marido fundaram um ministério, uma igreja, e depois de que esse caso veio à tona, durante essa semana eu vi uma quantidade enorme de fotos e de reportagens falando muito mal dos evangélicos de uma forma geral. Ora, é um escândalo terrível, e por isso o cristão precisa prezar pela sua diferença. E quando ele se amolda, ou quando ele age contrário aos padrões que ele diz acreditar,
o escândalo é grandioso e mancha o testemunho de Cristo nesse mundo. Olha o que o Dr. Martin Lloyd-Jones diz a esse respeito. Ele diz assim: a verdade é que as nossas vidas sempre deveriam ter a primeira palavra. Porém, se os nossos lábios falarem mais alto do que as nossas vidas, isso terá pouquíssimo valor. Porque muitas vezes a tragédia é que as pessoas proclamam o evangelho por meio das palavras, mas toda a sua vida e conduta são a negação do que dizem. Por isso é que o mundo não lhes presta muita atenção. Percebe o tamanho do escândalo? Olha o que Jesus diz lá em Lucas 17, versículo 1 e 2. É inevitável que venham escândalos, mas ai da pessoa pela qual eles vêm. Melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirá-lo ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. O alerta é seríssimo, portanto a igreja precisa tomar esse cuidado. Então, baseado nessas duas metáforas de Jesus, usando a imagem do sal e da luz, há alguns desafios acerca do cristão e da vida do cristão no mundo em que nós vivemos. Eu quero partilhar com você algumas lições muito preciosas desse texto para nós. A primeira delas é: o cristão é um agente para deter ou retardar a degradação do mundo. O cristão é um agente para deter ou retardar a degradação do mundo. A primeira afirmação de Jesus, ainda lá no versículo 13, é: vós sois o sal da terra. Irmãos, para a gente entender bem essa afirmação de Jesus em um mundo, e eu quero que você se lembre que essa afirmação fora feita nos primeiros anos do nosso século, há mais de 2000 anos atrás, e portanto em um tempo sem luz elétrica, sem recursos como freezer, como geladeira. O sal era um excelente recurso para impedir que os alimentos apodrecessem ou deteriorassem. A gente tem um exemplo talvez bem típico no Brasil, que esteja mais próximo do seu ambiente cultural, que é a carne de sol ou o charque. São alimentos que são salgados ali, e aquela carne, assim que é salgada, ela preserva, fica conservada daquela forma, tá bom? E então Jesus disse que da mesma forma, você e eu somos de alguma forma colocados nesse mundo, tal qual o sal, para exercermos uma influência e através da nossa presença, o mal que nos cerca, a deteriorização desse mundo, a decadência desse mundo, seja refreada. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Perceba que o título primário aqui da nossa série é que o Sermão do Monte é a contracultura cristã. O Evangelho nos faz andar na direção oposta ao mundo que nós vivemos, aos seus valores e à sua cultura. E no mundo cheio de revanchismo, nós somos sal quando demonstramos a riqueza do perdão. Em um mundo que valoriza o ter mais do que o ser, nós ensinamos o amor gracioso de Deus. Em um mundo onde as pessoas são solitárias, a gente demonstra o valor da vida comunitária e a riqueza da vida no meio da família da fé. Em um mundo, por exemplo, onde os padrões morais praticamente inexistem, nós alertamos esse mundo para o perigo do pecado e da sua deteriorização. É importante você se lembrar que nós, enquanto agentes do reino nesse mundo, a igreja exerce um importantíssimo papel para refrear a maldade do mundo. Pense você, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo. Imagine você uma sociedade onde nenhum dos valores, por exemplo, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, nenhuma das afirmações dos 10 mandamentos façam parte dos nossos valores morais. Imagina você um mundo onde a gente retire o não matarás, o não furtarás, o não cobiçarás, o não dirás falso testemunho. O caos se implanta.
É impossível viver em um mundo assim. Inclusive há autores seculares, como o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, muito embora ele não acreditasse sequer em Deus, era ateu e por conseguinte não acreditava na Bíblia e no Evangelho, mas ele mesmo dizia que o cristianismo, a religião, de alguma forma, ela tinha o papel positivo de refrear a maldade no mundo, os impulsos do ser humano de fazer e de cometer a maldade. Irmãos queridos, este mundo que a gente vive, que a gente precisa ser sal. Há uma segunda afirmação importante e uma segunda lição importante para nós aqui. A segunda é que o cristão é um instrumento de transformação no mundo. Eu acabei de afirmar que o cristão ele é um agente para retardar ou para deter a degradação do mundo que a gente vive. A segunda afirmação é que o cristão é um instrumento para a transformação desse mundo. Vós sois o sal da terra. Irmãos, é curioso a gente pensar que a gente pode afirmar que o cristão, quando ele é antagônico, quando ele representa algo contrário aos valores do mundo que ele cerca, ele não só exerce um papel para segurar, para deter ou para retardar esse processo de degradação do mundo, como ele acaba sendo o agente de transformação desse mundo. Quando os valores do reino de Deus são implantados, nós somos usados como instrumento de Deus para abençoar as vidas e para, de alguma forma, aliviar a dor e o sofrimento e trazer um pouco mais de harmonia para a sociedade onde a gente vive. Esse é o princípio do cristão. E é claro que alguns exercem e conseguem exercer esse papel em larga escala ou terem uma influência muito maior. Eu me lembro de alguns nomes, por exemplo, figuras importantes do cristianismo moderno, homens como, por exemplo, William Wilberforce, que foi um parlamentar inglês que lutou veementemente, movido pelo amor cristão e pelos valores do reino, lutou para combater o tráfico negreiro, por exemplo. Eu louvo a Deus pela vida de homens como o Robert Hicks, que foi um homem temente a Deus e também movido pela sua compaixão pelas crianças inglesas no século XVIII, pós-revolução industrial. Ele abriu a sua casa para dominicalmente receber essas crianças, dar comida para essas crianças e ensinar a Bíblia para essas crianças. Daí tem-se início a escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus, por exemplo, pela vida de um homem chamado George Miller, que foi diretor de um orfanato em Bristol, na Inglaterra. No decorrer do seu ministério, George Miller atendeu cerca de 10.000 crianças. Esse homem, a sua história era conhecida pela sua fé inabalável ao Senhor e pelo seu amor para com essas crianças, onde ele não só abrigava essas crianças, como transmitia para elas a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por homens como Dietrich Bonhoeffer, que foi uma figura importante no meio cristão, especialmente porque representou uma oposição severa ao nazismo de Hitler, ao sistema de Hitler. E enquanto, infelizmente, muitas igrejas perderam seu sabor, aliaram-se a Hitler e fecharam os olhos para todas as atrocidades que eram cometidas, Dietrich Bonhoeffer se colocou contrário e combateu Hitler frontalmente e foi condenado por isso, inclusive foi preso e morreu enforcado 1 semana ou 2 semanas antes do fim da guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Eu dou graças a Deus pela vida de um homem chamado Martin Luther King Jr., porque era um pastor batista que percebeu a iniquidade, a perversidade
do racismo institucionalizado, da segregação racial nos Estados Unidos. E foi uma liderança importantíssima para conseguir para os negros norte-americanos igualdades nos direitos civis. Irmãos, esses são apenas alguns nomes de tantos outros na história cristã que colocaram que, movidos pelo amor a Deus e movidos pelo amor ao próximo, foram instrumentos de Deus para transformar o mundo e a sociedade que eles viviam num mundo melhor. O sal, portanto, ele não somente detém a deteriorização do alimento que ele está, como ele dá sabor, ele tempera. O mundo sem sal é um mundo insosso, sem gosto, sem vida. E por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos quanto ao nosso papel no mundo. E aqui vem um alerta de Jesus para nós, quando ele diz, olha o alerta que ele nos dá, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Irmãos, há um fato curioso aqui, e talvez se você é mais conhecedor do que eu das propriedades químicas do sal, do cloreto de sódio, você sabe que o cloreto de sódio dificilmente ele é um produto químico muito estável, muito resistente, e dificilmente ele perde as suas propriedades. Mas há um fator curioso que o Dr. David Turk, ele menciona, ele explica que nos tempos de Jesus, o que eles chamavam e recolhiam como sal, provavelmente, era aquele pó branco, semelhante ao sal, mas que se recolhia às margens do Mar Morto. O problema é que naquela época você não tinha refinarias como a gente tem hoje para pegar o sal puro e tratado, iodado. Você tinha naquele pó branco o sal, junto com muitos outros elementos ali, tá? E o fato é que à medida que eles usavam aquele pó e o sal, que por ser muito solúvel, ele acabava, depois do uso, em determinadas ocasiões, ele desaparecia facilmente. E o que sobrava daquele resquício naquele pó branco, que ainda era chamado de sal, mas tinha perdido a sua salinidade, a sua capacidade de salgar, não prestava mais para nada. Jesus tinha consciência dessa imagem e os ouvintes de Jesus também. E ele diz assim, você tome cuidado, porque se você perder o seu sabor, você perdeu a sua utilidade no reino. De que serve? Terceira lição para nós nessa noite. O cristão é agente de Deus para dissipar a degradação do mundo. Presta atenção, a minha primeira afirmação foi que o cristão, ele é um agente ou instrumento de Deus para deter esse processo de degradação. E aqui eu quero afirmar que o cristão vai além. Ele é um agente de Deus para dissipar essa degradação. A afirmação no versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. Jesus lança mão agora de uma segunda metáfora, tá? Aliás, esse binômio luz e trevas, ele é muito utilizado no Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías 60, versículo 1 a 3 também diz que dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, e o termo se repete nos versículos seguintes. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que enquanto o sal, de uma certa forma, ele tem uma ação defensiva, protetiva, porque ele serve para impedir ou retardar esse processo de degradação, a ação da luz é uma ação mais ativa, digamos assim. Irmãos, a luz não somente se opõe à escuridão, a luz dissipa a escuridão. Onde há luz, as trevas fogem. Onde há luz, as trevas retrocedem. Então, novamente, eu preciso te chamar a atenção para aquilo que eu já falei lá no início.
A importância ou a influência da luz em meio às trevas só é possível porque elas são essencialmente opostas. Elas são diferentes uma da outra. E agora Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são a luz desse mundo. Vocês são agentes que ativamente precisam viver de tal forma que onde vocês colocarem os pés, vocês levarão luz, e levando luz as trevas se dispersam, as trevas retrocedem. Meu quarto e último ponto. O cristão é instrumento de Deus para guiar o mundo à verdade. Irmãos, deixa eu voltar à metáfora da luz. Nós que vivemos numa sociedade urbana, né, na cidade, especialmente a geração mais nova, talvez você, de uma geração mais recente, talvez você nunca tenha experimentado ou vivenciado a experiência da ausência total de luz. Tá? Isso porque ainda que na sua casa à noite você apague as luzes, ainda as luzes de fora, dos postes, da iluminação urbana, elas invadem as nossas casas, trazendo alguma luz, alguma claridade para o ambiente da nossa casa, tá bom? Mas você imagine então um ambiente rural, imagine qualquer ambiente onde se tenha a absoluta ausência de luz elétrica. Você já teve essa experiência? Eu posso afirmar para você que a escuridão total, ela produz em nós uma sensação de deslocamento. Você não sabe onde você está, você não sabe para onde vai. Ela produz em nós insegurança, você não sabe onde você está pisando. Ela produz em nós confusão e às vezes ela produz em nós temor. Esse é o efeito da escuridão que nos cerca. E então, Jesus pega essa imagem e Jesus olha para nós dizendo: você é luz do mundo, e olha o seu papel. Quando eu afirmo aqui que o cristão é um instrumento de Deus para guiar o mundo à verdade, eu vejo que nós podemos guiar o mundo à verdade através de algumas ações, de algumas atitudes. Uma delas é revelando a própria verdade. Irmãos, no mundo em trevas, esse mundo que vive na escuridão, ele não consegue perceber ou enxergar a diferença entre o certo e o errado. Esse mundo, quando a luz se manifesta, a luz revela a verdade. A luz é capaz de apontar para a escuridão dizendo: isso está errado, isso não é certo. O fato é que se não houver luz, não haverá discernimento nas trevas, porque em meio às trevas tudo é igual. Não há certo, não há errado, qualquer caminho, qualquer atitude serve e vale. Não é esse o grande princípio que gera, ou que move o mundo, que move o mundo que a gente vive hoje? Diz o apóstolo Paulo aos Efésios, olha que curioso: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Portanto, nós somos instrumentos de Deus para guiar o mundo à verdade quando a gente revela a própria verdade de Deus. Há um outro fato importante. Nós guiamos o mundo à verdade quando, através dessa verdade, nós proporcionamos discernimento. Eu acho que essa minha segunda afirmação, ela deriva da minha primeira afirmação. Quando nós somos iluminados pela luz, a confusão se dissipa. A gente consegue ganhar discernimento. A vida sem sal, que é insossa, por sua vez, a vida sem luz é confusa. Nós não sabemos para onde ir. E, irmãos queridos, em um mundo pós-cristão, ou em um mundo tão secularizado, que tanto critica os valores cristãos, normalmente as pessoas olham para a Bíblia, ou olham para as nossas práticas, como um amontoado de regras moralistas e que não fazem sentido algum. Nós temos um grande desafio. Quando nós, através da encarnação dessa verdade, pela vivência do caráter cristão,
a gente lança luz no meio dessa confusão, fazendo com que as pessoas olhem para nós e digam, ah, eu entendo o que você está dizendo, ou eu entendo porque você afirma que isso é certo e isso é errado. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro. Irmão, C.S. Lewis tem uma afirmação maravilhosa. Ele diz assim, creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. É à luz da verdade de Deus que a gente passa a entender o mundo à nossa volta. Quando nós lutamos pela família nuclear, ou a gente pode chamar de família tradicional, ou quando nós lutamos pelos valores familiares, não é por simples moralismo, mas é porque nós estamos lutando para resgatar um plano original de Deus. E porque Deus criou assim, há muito mais harmonia. Irmãos, muito embora o mundo negue e relativize, família pode ser só pai, só mãe, homem com homem, mulher ou mulher, eu sempre comento com os professores aqui da igreja, aqueles que têm experiência na docência, que trabalham na rede pública aqui do Distrito Federal, é quase que a proporção dos alunos, ou os alunos que dão mais trabalho, que têm maior dificuldade no desenvolvimento acadêmico na escola, são aqueles que proporcionalmente têm menor estrutura familiar. Não é puro moralismo, faz sentido. Olha, o J.I. Parker, num livro pequeno acerca dos 10 mandamentos, comentando os 10 mandamentos, as leis de Deus, olha o que ele diz. Quando os absolutos morais de Deus não são respeitados, paramos de nos respeitar a nós mesmos e respeitar uns aos outros. Assim a sociedade se deforma e a sociedade caminha para a decadência mortífera da exploração mútua e da autoindulgência. Percebe a necessidade de sermos luz? Percebe a necessidade de nós proporcionarmos um discernimento? E ainda eu diria que uma outra forma de nós sermos agentes dessa verdade é apontando um caminho. A partir do momento que eu consigo discernir entre o certo e o errado, a luz me mostra uma direção. A luz aponta um caminho pelo qual eu devo ir. E, irmãos queridos, a igreja, os cristãos de uma forma geral, que coletivamente formam esse corpo de Cristo, têm uma responsabilidade enorme de ser uma sociedade alternativa. Essa é a verdadeira sociedade alternativa, não aquela que o Raul Seixas cantava, mas a sociedade alternativa, aquela que se estende, aquela que se coloca como luzeiro do mundo e diz para esse mundo, há uma opção de uma vida melhor, mais coerente, mais saudável, mais digna, mais viva, mais abundante, mais repleta. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, meus queridos irmãos, a igreja, sobretudo no início, no seu nascimento, nos primeiros anos da igreja cristã, ela exerceu o seu papel de forma tão comprometida, ela encarnou os valores do reino de forma tão intensa, que ela atraiu milhares de pessoas. Em 3 séculos, a Europa já era considerada um continente cristão. Eu quero ler para você aqui, para caminhar, para encerrar, a afirmação de um missiólogo chamado Michael Gorin, no livro A Igreja Missionária na Bíblia. Olha o que ele diz a esse respeito. A igreja primitiva derrubou as barreiras que haviam sido erigidas no mundo antigo entre ricos e pobres, homens e mulheres, escravos e livres, gregos e bárbaros, em uma criativa e desconcertante impossibilidade sociológica.
um persuasivo evangelho de amor e caridade era praticado em favor dos pobres, órfãos, viúvas, doentes, trabalhadores, presos, escravos e viajantes. A vida moral exemplar dos cristãos comuns se destacava diante da imoralidade desenfreada de Roma. A esperança e a alegria e a confiança dos cristãos resplandeciam claramente em meio ao desespero, à ansiedade e à incerteza que caracterizavam um império que se desintegrava. A unidade cristã se contrastava nitidamente com a fragmentação de Roma. A generosidade em relação às posses e recursos, além do modo de vida simples, marcaram a vida deles, em um mundo dominado pelo acúmulo e pelo consumo. O amor perdoador de um para com os outros e para com seus inimigos testemunhava o poder do Evangelho. Sabe por que a igreja atraiu a tantos? Porque ela viveu de um modo totalmente oposto naquela sociedade em que ela vivia. As pessoas olhavam para os cristãos como luzeiros no mundo e diziam: há um caminho e eu quero ir por aquele caminho. Mas presta atenção, o alerta também cabe aqui, porque Jesus, quando falou do sal, alertou que o sal não pode perder o seu sabor, caso contrário, perdendo o seu sabor, ele se tornará inútil. E aqui Jesus afirma que nós somos a luz do mundo. E a luz, para que ela tenha maior eficácia, ela precisa estar exposta, e estrategicamente exposta. Lembra que no versículo 14 e 15, Jesus diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada em um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, a cidade, quando edificada sobre um monte, é visível e resplandece muito mais do que a cidade escondida em um vale. Ou uma candeia, aquela lamparina antiga, alimentada por óleo, para ela iluminar muito mais, para que a sua luz vá muito mais longe, ela precisa ser posicionada no alto. Ela precisa se posicionar de forma que a sua luz se espalhe. E aqui, meu irmão e minha irmã, um desafio para você que é luz, para você que é sal. Você precisa resplandecer essa luz em meio às trevas. Eu convido você a não mais silenciar-se. Eu convido você a não mais esconder a sua luz. Eu convido a você a exercer o seu potencial de dar um sabor para um mundo sem vida, que precisa daquilo que você tem para oferecer. E eu quero concluir fazendo uma outra observação importante aqui, chamando a sua atenção. Irmãos, eu fui alcançado por Cristo no ano de 1992, na minha adolescência. Eu fui ordenado pastor no ano de 2000, dezembro de 2000. Nessa caminhada, muita gente que caminhou comigo já desistiu. Eu já presenciei muita gente comprometida a abrir mão dos seus valores e da fé, que um dia ferrenhamente defendeu, pessoas abrirem mão dessa fé e caminharem por outro caminho. Eu já vi muita gente deixar de ser sal e deixar de brilhar a sua luz. Esse perigo nos ronda, a nós, aos nossos filhos, àqueles que congregam conosco, a mim e a você. E sabe o que nós precisamos nos lembrar? Para que a gente não deixe de ser sal para salgar e luz para brilhar. Quando Jesus fala da luz, Jesus menciona uma candeia. Você sabe o que é uma candeia? Talvez você mais jovem não se lembre ou saiba. Eu disse aqui rapidamente, é uma espécie de lamparina que é alimentada por óleo. Se coloca um pavio e ela mergulhada, enquanto ela estiver mergulhada, o seu pavio mergulhado naquele óleo, ela terá luz, ela produzirá luz. A candeia é um instrumento para iluminação naquela época.
E é curioso a gente pensar que a candeia para iluminar, ela precisa do óleo, ela não tem luz própria. A sua luz é dependente, ela é derivada de um combustível. Você já parou para pensar que eu e você, que somos luz do mundo, também não temos a luz própria? A nossa luz vem de uma fonte. E essa fonte, conforme João 8,12, nos diz quem é. Aquele que veio ao mundo e disse, eu sou a luz do mundo. Irmãos, a nossa luz é como a luz das estrelas ou dos astros de uma forma geral. Elas apenas refletem a luz de um luzeiro maior, o sol. Tal qual eu e você, cujas luzes que nós refletimos vêm do sol da justiça, daquele que é a luz do mundo. E enquanto eu e você estivermos próximos dele, a nossa luz continuará a brilhar. Mas se a gente se distancia, se a gente se afasta dessa fonte, a gente começa a perder a nossa luz. E como alertou o apóstolo Paulo, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. O mundo hoje que nós vivemos, tal qual aquele mundo de Jesus, e eu tendo a pensar que, de alguma forma, de uma forma muito mais potencializada, o mundo que nós vivemos está em trevas e precisa da luz de Cristo, resplandecida nas nossas vidas. Sejamos esse sal, sejamos essa luz. Quero orar por você e orar com você, para a gente encerrar esse momento. Pai querido, eu quero agradecer por Tua palavra, quero agradecer pelas lições preciosas e pelos desafios que essa palavra nos traz. Muito obrigado e tenha piedade de nós, para que nós não nos afastemos, para que a nossa luz não seja apagada, para que a gente não permita que a gente deixe de reluzir e resplandecer. A luz que traz vida e direção, a luz que salva das trevas. Que assim seja em nossas vidas, para que, conforme diz o texto bíblico, os homens olhem para nós e glorifiquem ao nosso Deus. Nós louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Pai.